Olá Marta, olá a todos aí em casa, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Olá Patrícia, olá a ti em casa. Vamos começar a aula recapitulando o que aprendemos na aula passada. Então, aprendemos a elaborar um texto informativo no qual apresentamos informação sobre um determinado assunto de uma forma rigorosa e objetiva. E aprendemos a distinguir também recursos expressivos, nomeadamente a perífrase e a metáfora. E agora que concluíste o recapitular da aula passada, vamos iniciar a correção do desafio que te lançámos. Recordas-te qual foi? Pois é, pedimos-te que investigasses sobre a tua localidade e redigisse um texto informativo acerca do mesmo. Mas recordas-te que para redigirmos um texto informativo precisamos de o preparar, de estruturar a sua sequência. E nós, como sempre, aceitámos o desafio e fizemos exatamente a mesma coisa. Ora, repara, pensámos no local onde vivemos e fizemos o quê? Uma pesquisa sobre os vários pontos que queríamos destacar nesse nosso texto. Então pensámos que queríamos falar sobre a área, sobre o número de habitantes, o clima, a gastronomia, os lugares célebres ou típicos, as tradições, onde é que essa nossa localidade, a nossa cidade, a vila ou a aldeia se situa no mapa e pensámos inclusivamente em integrar imagens representativas desse local. Recorda que para elaborares o teu texto tens que ter uma estrutura organizada, tens de pensar no título, no corpo do texto, naquilo que vais explorar ao longo do teu texto e deves organizá-lo em parágrafos. Para que melhor consigamos perceber o que vai ser tratado em cada parágrafo, deves incluir subtítulos que te permitem balizar a informação que vais colocar. Ora bem, nós esta semana pensámos em falar um bocadinho sobre Elvas. E Elvas porquê? Porque é uma localidade rica em património cultural, em história e porque também é onde estão as origens da professora Marta e decidimos fazer uma homenagem a essa bela localidade. Então, fomos pesquisar, no caso, utilizamos a Wikipédia, fomos perceber a sua localização, a sua área, os seus habitantes, o clima e descobrimos que os verões são quentes e secos, de céu quase sem nuvens e o inverno é fresco e de céu parcialmente encoberto. No património, vamos destacar as muralhas seiscentistas de Elvas, que constituem a maior fortificação abaluartada do mundo, e decidimos falar um bocadinho também sobre a sua gastronomia. Ora, aqui acabamos por ter a nossa planificação. Como tu disseste muito bem, antes de escrevermos qualquer texto, deves sempre fazer uma planificação. Então, passando da planificação, vamos agora redigir o nosso texto. Exato. Temos aqui então o nosso exemplo. A cidade de Elvas é o nosso título e, como nós falámos, devemos colocar no corpo do texto subtítulos. Ora, repara, localização, área, habitantes e clima. Vou então passar a ler. Elvas é uma cidade raiana portuguesa e é a maior cidade do distrito de Porto Alegre. Situada a 8 km de Badajoz, em Espanha, tem uma área de 631.029 km² e cerca de 17.000 habitantes. O seu clima é habitualmente quente no verão e mais fresco no inverno. Outro subtítulo, património. Elvas constitui um ponto estratégico de defesa da fronteira e herdou um vasto património militar de reconhecido valor e autenticidade. Foi classificado como património da humanidade todo o centro histórico, as muralhas abaluartadas do século XVII, o Forte de Santa Luzia, o Forte da Graça, o Aqueduto da Amoreira e os três fortins de São Pedro, de São Mamede e de São Domingos, o da Piedade. Destaca-se o Forte da Graça como um exemplo notável da arquitetura militar do século XVIII, considerada por muitos historiadores como uma das mais poderosas fortalezas abaluartadas do mundo. É ainda original pela sua concepção e implantação num monte bastante elevado. O Aqueduto da Amoreira, construído entre 1530 e 1622, para o abastecimento de água à cidade, tem 1.367 metros de galerias subterrâneas e mais de 5,5 km à superfície, com arcadas que chegam a superar os 30 metros de altura. E agora vamos à parte melhor, que é a gastronomia. Em Elvas podem degustar-se iguarias como o bacalhau dourado e a sericaia com ameixas de Elvas. Olha, Marta, e aquela imagem da sericaia já me fez pensar. Realmente há imagens que valem mais do que 1000 palavras, não é verdade? Verdade. Falam por si. E já que falamos em imagens, repara bem na imagem que trouxe aqui para ti e sobre a qual queria que refletíssemos um pouco. Queria que percebesses as cores, as formas, os símbolos e queria que, através desta imagem, fôssemos tirando algumas conclusões da mensagem que ela nos passa. Então, repara, vamos começar pelas sensações que ela nos transmite. Encontramos vegetação nesta imagem? Não. Então, se há falta de vegetação, parece-me que há ali falta de vida, há uma natureza morta.
Repara também nas formas. São retilíneas. E quando temos estas formas tão direitas, tão retilíneas, temos a sensação de que estamos perante sentimentos que nos levam a quê? À frieza, à apatia, à melancolia, à tristeza. Depois, has de ter também reparado que temos ali alguns símbolos monetários. O euro, o cifrão. E isso faz-nos lembrar em quê? Em consumismo, em desejo de poder, em ganância, em ambição. E depois as cores, como falámos no início. O cinza e o preto predominam. E essas cores também nos transmitem sentimentos de frieza, de apatia, de tristeza. Ora bem, esta cidade, de facto, achas que nos transmite boas vibrações? Esta imagem desta cidade transmite-nos boas vibrações? Parece-me que não, concordas, Marta? Já me deixaste a pensar. Ora, Patrícia, começámos a aula a falar de cidade, vimos a cidade de Elvas, agora vimos esta imagem cinzenta, não é, que transmite frieza. Portanto, temos visto que há aspectos positivos, há aspectos menos positivos nas cidades e por isso mesmo hoje trouxe-te um poema para lermos. Sabes qual é? A Minha Cidade, de Luísa Ducla Soares. E eu achei que era boa ideia primeiro ouvirmos uma declamação e depois vou lê-lo contigo para, claro, temos um desafio, não é? Vamos fazê-lo contigo. Vamos então ouvir? Vamos a isso. A minha cidade é uma floresta de cimento que não baloiça ao vento. A minha cidade brilha de noite com um sol caseiro em cada candeeiro. A minha cidade tem motores a pulsar e corações esquecidos de amar. A minha cidade tem voos de gaivotas brancos, mas todos sonham com o voo das notas a sair dos multibancos. Prestaste atenção? Espero bem que sim. Vou agora ler o poema contigo. Ora, vamos reparar, a minha cidade é uma floresta de cimento que não baloiça ao vento. A minha cidade brilha de noite com um sol caseiro em cada candeeiro. A minha cidade tem motores a pulsar e corações esquecidos de amar. A minha cidade tem voos de gaivotas brancos, mas todos sonham com os voos das notas a sair dos multibancos. Ainda te lembras como classificar as estrofes quanto ao número de versos? Eu tenho a certeza que sim. Ora, então repara, a primeira estrofe tem 3 versos, portanto, trata-se de um terceto. A segunda estrofe é composta por 4 versos, portanto, temos uma quadra, exatamente. A terceira estrofe volta a ter 3 versos, portanto, voltamos a ter um terceto. E, finalmente, a última estrofe é composta por 5 versos e, portanto, temos uma quintilha. Como podes verificar, no final de alguns versos existem uns sublinhados, já reparaste. Porquê? Estamos aqui a referir-nos à rima. Como podes verificar, a rima permite dar musicalidade, cadência ao poema enquanto ouvimos e ajuda também o sujeito poético a transmitir a sua mensagem de uma forma mais apelativa. Verdade. Olha, Marta, e ao ver este poema, eu senti que ele tem uma mensagem muito forte. É porque, de facto, as pessoas no seu dia-a-dia vivem tão concentradas nas suas vidas, tão focadas nos seus objetivos, que se esquecem de olhar à sua volta, de ver. É mais do que olhar, é ver aquilo que se passa à sua volta. Recordas de termos falado aqui numa das aulas anteriores sobre a diferença entre ver e olhar? É que quando eu vejo, eu observo, eu encontro pormenores. E quando eu olho, eu não presto atenção àquilo que está à minha volta. E muitas vezes no nosso dia-a-dia é isso que acontece às pessoas. É estar então absorvidas pelas suas rotinas, pelos seus afazeres, que se esquecem daquilo que acontece à sua volta. E este poema foca bastante isso. Vamos analisar com mais detalhe a mensagem do mesmo? Então vamos lá, desafio-te a fazeres isso comigo. Repara neste primeiro terceto. A minha cidade é uma floresta de cimento que não baloiça ao vento. Primeira pergunta que eu tenho para ti. O que é a floresta de cimento mencionada nesta primeira estrofe? Então o que é que representa esta floresta de cimento? Pois é, a floresta de cimento é a cidade, pois em vez de árvores que balançam ao sabor do vento, há construções de cimento. As pessoas esquecem-se que também precisamos de espaços verdes, onde possamos relaxar e contemplar... E respirar ar puro. Respirar ar puro e contemplar a natureza, e muitas vezes nas cidades esses espaços são escassos. Vamos a mais uma pergunta? Que crítica é que está associada nesta estrofe? Consegues perceber?
A crítica implícita nesta estrofe diz respeito à densidade da construção e, como acabámos de dizer, à falta de zonas verdes na cidade. Portanto, a floresta aqui está a ser remetida, comparada à cidade. Vamos fazer agora a ligação entre estas palavras ou expressões apresentadas nestas duas colunas. Então, temos A, cinzento, a cor cinzenta, B, as pessoas, C, o sonho, que são referenciadas ao longo do poema. E a que é que vamos associar o cinzento? Repara, do lado azul temos as palavras ou expressões frias, cimento dos prédios, dinheiro, consumismo, insensíveis e fumo dos motores. Então, o cimento vamos associar a quê? Muito bem, ao cimento dos prédios e ainda ao fumo dos motores, precisamente. E as pessoas estavam ligadas a quê? Muito bem, à frieza. As pessoas estão, como falámos há pouco, estão concentradas no seu dia-a-dia, nas suas rotinas, nos seus afazeres, que deixam de ter ligações. Exatamente, a empatia perde-se. E também à insensibilidade, como acabámos de falar. Já o sonho, as pessoas sonham o quê nos dias de hoje? Muitas vezes sonham com o dinheiro, com o consumismo, com a necessidade de querer sempre mais, de comprar sempre alguma coisa, nunca se está satisfeito. Queremos sempre chegar mais além, adquirir mais alguma coisa, não é, Marta? Mas preciso da tua ajuda para responder a mais algumas perguntas. Qual o valor do recurso expressivo presente nos versos indicados "A minha cidade é uma floresta de cimento"? Então, o sujeito poético utiliza a metáfora para estabelecer um paralelismo entre a cidade, que está repleta de prédios, e uma floresta que está cheia de árvores, em jeito de crítica à vida nas grandes cidades, exatamente como tu acabaste de falar. E muito bem. E temos, finalmente, indica qual o tema do poema, selecionando a opção que te parece mais adequada. A. O tema será a solidão. B. O tema será a vida nas grandes cidades. C. A falta de espaços verdes nas cidades. É isso mesmo, é a B. A vida nas grandes cidades e tudo isso, e tudo o que implica viver numa grande cidade e viver para o trabalho e para o consumismo, e não dar tanta importância às relações interpessoais. Olha, e se calhar este momento que estamos a viver agora, com esta pandemia, e que nos obrigou a ficar em casa e a estar mais próximos daqueles que mais nos dizem, se calhar teria sido ou foi um bom momento para refletirmos sobre a forma como vivemos os nossos dias e a darmos a devida importância às relações que devemos estabelecer com aqueles que estão à nossa volta. Concordas, Marta? Ora bem, então, como temos vindo a falar, nós neste poema temos aqui uma associação entre a floresta, as árvores, o verde e a cidade. Repara que a floresta é aqui associada à cidade. Se na floresta abunda o verde, a vegetação, nesta cidade abundam os prédios, o cimento, o cinzento. Se numa cidade abundam as árvores, se numa floresta abundam as árvores, numa cidade abundam as construções, abundam os prédios. E se numa floresta abunda a vegetação e o verde, como falámos, nesta cidade abunda o cimento, abundam as construções. Então falta-lhe a vida, faltam-lhe os sentimentos, faltam-lhe as emoções, falta-lhe a calma. Na cidade é tudo muito fugaz, a vida vive-se muito rapidamente. Intensamente. Exatamente, e não temos tempo para viver aquilo que de bom se pode viver até dentro de uma cidade. Patrícia. Olha, e agora estava aqui a pensar que muitas vezes o poeta ou a poetisa utiliza a linguagem figurada para se referir à realidade, ou seja, dá um novo significado, ou um novo sentido às palavras ou expressões que utiliza. E eu quero ver aqui com os nossos alunos algumas expressões. Ora, repara, então temos uma nuvem negra tapou o sol. Esta expressão é utilizada no seu sentido literal. Não há um segundo sentido nestas palavras. Já as preocupações do Simão eram uma nuvem negra que pairava na sua cabeça. Temos um sentido figurado para a nuvem. A nuvem negra representa os seus receios, as dúvidas, as incertezas que preocupam o Simão. Olha, e a Joana não tem coração. O que é que isto quer dizer? Será que não se preocupa com os outros? Portanto, esta expressão é uma expressão no sentido figurado, isso mesmo. E a avó foi operada ao coração. Aqui, a avó provavelmente estaria doente e teve que ser operada, portanto, esta expressão está no sentido literal. Ora, temos não encontra a chave de casa. Aqui temos novamente o sentido literal, porque a chave é o objeto que abre a nossa porta de casa. E, finalmente, a chave para o teu problema está no estudo da lição, ou seja, a chave aqui é no sentido figurado, pois quer dizer que a solução para o teu problema está no estudo da lição.
Olha, Marta, e tens falado aqui de linguagem figurada e linguagem literal. E a esse respeito eu recordei-me das expressões idiomáticas que utilizamos muitas vezes na nossa oralidade, no nosso dia-a-dia. Mas e em casa? Será que sabes o que são expressões idiomáticas? Se não sabes, não tenhas problema que eu vou já explicar. Então, expressões idiomáticas são palavras ou expressões que nós utilizamos na nossa língua, no caso o português, mas que se nós tentarmos traduzir literalmente para outra língua, elas perdem completamente o sentido. Ou seja, elas só farão sentido quando utilizadas na língua em que foram criadas. Vamos descobrir algumas e vamos ver se conheces? Vamos lá. Então, tirar o cavalinho da chuva. Eu às vezes digo isso aos meus alunos. Quando eles pensam que eu os vou deixar sair mais cedo, eu digo, tira o cavalinho da chuva. Não vou deixar sair ninguém mais cedo. O que é que isto significa? Exatamente, desistir, perder as ilusões. Repara na seguinte, eu estou com a pulga atrás da orelha. Eu digo isto quando eu estou desconfiada, quando eu penso que alguém me está a tentar enganar ou que se está ali a passar alguma coisa que me está a escapar. É isso mesmo. E ter macaquinhos na cabeça, Marta, será que sabes? Sabes. Sei. Sabes. Então, inventar preocupações. Às vezes eu digo, estás a pôr macaquinhos na cabeça, esquece lá isso que nada vai correr mal. Se fizeres desta maneira como eu te digo, vai tudo dar certo, correr bem. Olha, esta também utilizo muitas vezes quando eles não estudam, Marta. E eu digo-lhe assim, olha, não te deites à sombra da bananeira. O que é que isto quer dizer? Não fiques demasiado despreocupado. Estuda, atenta naquilo que eu te estou a dizer e segue os meus conselhos, porque senão pode correr mal. Temos mais algumas. Então, de certeza que tu aí em casa já disseste isto a um amigo teu. É preciso ter muita lata. Então, e o que é que isso quer dizer? É preciso ter muito atrevimento para dizeres isso. Que lata! Então, e olha, eu fiz este teste com uma perna às costas. Bom, eu não consigo pôr a perna atrás das costas. E tu, consegues? Bom, fazer com uma perna às costas quer dizer que fizemos alguma coisa de uma forma fácil, sem qualquer dificuldade, não é, Patrícia? É isso mesmo. Ora, e temos mais uma. Toda a gente aí em casa gostam de abanar o capacete. Eu às vezes. Bem, então abanar o capacete quer dizer o quê? Divertir-se, dançar. Toda a gente já usou esta expressão mais do que uma vez, certamente. É verdade, Marta. Olha, e de facto os poetas, com os seus jogos de palavras, deixam muitas vezes os leitores a tentar perceber o que é que estará ali implícito na mensagem que eles nos querem passar. É que temos de ler com muita atenção, observar, pensar muito bem sobre aquelas palavras e sobre o que poderá estar ocultado nessas mesmas palavras, porque às vezes os poetas mudam-lhes o sentido, iluminam-nas, não é? É verdade, temos que ler entre linhas. É verdade, são às vezes palavras, diria, enigmáticas. E por falar em palavras enigmáticas, vamos descobrir enigmas? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos ler este poema de Teresa Guedes e depois vamos pensar sobre as mensagens que estarão ali ocultas. Será que ao escrever fogo as letras vão incendiar? E as da palavra neve vão congelar? E as da palavra cato vão picar? E as da palavra lâmpada vão iluminar? E se eu quiser afixar este poema, será que o X pode ser a tesoura para o recortar? E será que o T pode ser o martelo para o pregar? Ora bem, então vamos nos concentrar primeiro nos primeiros 4 versos. Escrever fogo, as letras vão se incendiar. Então repara nas palavras incendiar, congelar, picar, iluminar. O que é que aqui, no caso, a poetisa quereria dizer? Ela quer associar a estas palavras, o seu significado sugere que elas vão provocar o efeito no leitor, ou seja, elas vão incendiar quem as lê, elas vão congelar, elas vão picar como o cato ou elas vão iluminar. Já nas seguintes, afixar e o martelo. Repara que a letra X e a letra T até estão escritas com letra maiúscula. Porquê? Porque aqui a poetisa quer associá-las à forma do objeto que elas estão a representar. Portanto, a ideia aqui é provocar o leitor e fazê-lo refletir sobre o segundo sentido que poderá estar ali implícito naquelas palavras. Bem, eu tenho um desafio para os nossos alunos. Sabes o quê? Bem, acabámos de ler este poema sobre questões enigmáticas. Será que vocês aí em casa conseguem fazer uma pergunta enigmática
seguindo aqui, completando o poema, eu tenho a certeza que vão haver grandes ideias. E nós, claro, também, como sempre, lançamos o desafio, mas também o abraçamos. Então nós temos aqui duas questões. Será que o M de fita métrica mede o afeto guardado na palavra amor? E o I de infinito demonstra o tamanho de uma amizade sincera? Pois é. Ora, as palavras desenham as ideias a partir da sua grafia, levando o sentido literal ao exagero. Nós já vimos aqui que normalmente podemos associar imagens às palavras, destacando mais a mensagem que o sujeito poético quer transmitir. É verdade. Olha, e nestes poemas que temos estado aqui a analisar, o poeta, o sujeito poético, coloca muitas questões. Será que ele está à espera que o leitor lhe responda? Achas, Marta? Não, acho que não. É uma pergunta sem resposta. Eu acho que é exatamente isso. É uma pergunta que tem a resposta implícita. Ou seja, o seu objetivo é apenas fazer o leitor refletir. São chamadas perguntas retóricas, precisamente. Ora bem, como diz até Miriam Oliveira, eu não posso medir sentimentos, eu não posso medir o amor, muito menos pesá-lo. Eu apenas posso contemplá-lo e senti-lo. Nós não conseguimos quantificar. Olha, mas era tão bom se nós conseguíssemos medir a força das palavras e daquilo que guardam dentro de si. Assim como medimos a nossa altura, a temperatura e até como medimos o verso através da métrica. Assim conseguimos perceber as intenções de quem as profere. Excelente. Não era bom? Bom, e a propósito disso, uma vez que os poetas, por vezes, também se questionam se é possível medir emoções, trouxemos o poema A Medida, de Luísa Ducla Soares. Olha, vamos observar. Que metro mede uma grande alegria? Em que poço cabe um profundo desgosto? Como saber a temperatura de um amor ardente? E a que altura voa o pensamento? Bem, quero que penses, será possível dar resposta a estas questões? É isso mesmo. Não, não é possível. Portanto, nós não conseguimos medir a alegria, não é possível quantificar o desgosto ou o amor e muito menos saber a que altura voa o nosso pensamento. É verdade. Então, repara que nestas duas frases, como saber a temperatura de um amor ardente. O que é que será um amor ardente? É que arde? Será? Como quando eu deito um bocadinho de álcool para desinfetar ou de água oxigenada para desinfetar uma ferida e sinto o ardor? Não, o amor ardente é aquele que se vive intensamente, é uma grande paixão, não é? Lá está, sentido figurado, não é? Exatamente. E o sol hoje está ardente. Olha, avizinham-se aí dias de sol ardente, não é? Tem bastante calor. Com temperaturas elevadas e que nos vão fazer sonhar com umas idas à praia ou até à piscina. Então aqui estamos perante o sentido literal da palavra. Portanto, todas estas perguntas que a poetisa coloca aqui, elas têm um sentido figurado, ou seja, a utilização de uma palavra num sentido diferente daquilo que lhe é atribuído. Cabe-nos a nós, leitores, decifrar e interpretar a mensagem implícita naquelas palavras. Oh, Patrícia, será que os poetas lá em casa me vão conseguir ajudar a criar um dístico, ou seja, 2 versos ao jeito do poema Medida, usando esta expressão, lavagem ao cérebro? Ora, quanta água é precisa para uma lavagem ao cérebro? E temos mais uma expressão. Vamos ver se consegues pensar numa questão. Cabeça nas nuvens. Qual é a altura ideal para estar com a cabeça nas nuvens? Mais uma vez, estamos aqui a usar perguntas no sentido figurado, porque não conseguimos lavar o cérebro e também não conseguimos chegar com a nossa cabeça às nuvens. Exatamente. Olha, e temos estado então a falar de sentido literal e sentido figurado e eu achei por bem criarmos aqui um esquema onde possamos sintetizar, resumir a diferença entre estes dois sentidos. Então, o sentido literal ou denotativo, também lhe podemos chamar assim, é aquele que permite uma única interpretação. Ou seja, as palavras têm um sentido comum ao do dicionário. É a linguagem comum que utilizamos no nosso dia-a-dia. Já o sentido figurado, ou se ouvires também o sentido conotativo, é a mesma coisa, são as palavras que são utilizadas aqui de forma criativa, é a tal linguagem expressiva que muitas vezes o poeta decide utilizar para iluminar os seus poemas e para fazer o leitor refletir sobre a mensagem que está implícita. Olha, Patrícia, mas eu acho que era importante vermos uma animação sobre este assunto. Acho que é uma ótima ideia. Os nossos alunos, vamos a isso. Há palavras que têm mais do que um significado. O sentido de cada palavra depende da frase em que ela ocorre. O sentido próprio ou literal
é o sentido concreto da palavra. Repara na frase seguinte. O vento sacudia a janela. Nesta frase, a palavra vento tem o significado de ar atmosférico que se desloca numa certa direção. É, por isso, utilizada no seu sentido literal ou próprio. Repara agora na frase seguinte. O João sentiu que bons ventos se aproximavam. Nesta frase, a palavra ventos terá o significado de sorte. É, por isso, utilizada no sentido figurado. Anota. O sentido próprio de uma palavra corresponde ao seu sentido literal. O sentido figurado de uma palavra é o que se afasta do seu sentido próprio, adquirindo um novo significado conforme o contexto em que é utilizada. Estávamos a falar de palavras que são utilizadas no sentido literal ou sentido figurado e eu, como sempre, tenho um desafio para ti. Será que ainda te lembras da diferença entre palavras simples e complexas? Vou testar isso. Então, temos aqui algumas palavras: amor perfeito, amor, desgosto, sol, florista, pensamento, metro, poeta, poço e fogueira. Onde é que elas encaixam? Quais serão palavras simples e quais serão palavras complexas? Ora, amor trata-se de uma palavra simples, enquanto que amor perfeito será uma palavra complexa. Sol trata-se de uma palavra simples. Desgosto, uma palavra complexa. Metro, palavra simples. Florista, já tínhamos visto anteriormente, é uma palavra complexa. Poeta é uma palavra simples. Pensamento, palavra complexa. Poço, uma palavra simples, isso mesmo. E, finalmente, fogueira, que é uma palavra complexa. Ainda te lembravas, muito bem. A lição tem sido estudada, É Marta. verdade. Estão Bom, atentos. olha, e quando falamos de poesia, eu, pelo menos, fico sempre muito envolvida nestes temas. Adoro a poesia. És absorvida. Fico muito absorvida. E, de facto, nem dou conta do tempo passar. E Já nós já estamos a estamos chegar ao na fim. hora do nosso toma-notas. Estamos a verdade. chegar ao final da nossa aula. E então, de que é que falámos hoje? Falámos de palavras com sentido literal ou denotativo e palavras com sentido figurado ou conotativo. Então recorda que as palavras com sentido literal ou denotativo permitem uma única interpretação. É uma palavra com sentido comum ao dicionário, utilizada na nossa linguagem comum. As palavras com sentido figurado ou conotativo permitem-nos várias interpretações. Nós vamos fazê-las de acordo com o contexto em que elas nos apareçam inseridas e, portanto, são palavras usadas de uma forma criativa, na linguagem expressiva. Tomas nota? E agora, estás pronto para abraçar o nosso hashtag desafio? Tenho a certeza que sim. Então, pedimos-te que escrevas um poema com 2 estrofes sobre a localidade onde resides. Podes ter em consideração aquilo que falámos logo no início da aula. A gastronomia, tradições, Património. habitantes, património, mais, onde é que se localiza no mapa até. Portanto, pensa, queremos 2 estrofes, já sabes, estrofe pode ser com 3, 4, 5 versos, o que tu entenderes, sobre a localidade onde tu resides. Bom, vamos ao sumário, Vamos a Marta. isso. Então, hoje, analisámos os poemas A Minha Cidade e Medidas, extraídos da obra A Cavalo no Tempo, de Luísa Ducla Soares. Ficámos a saber o que é o sentido literal e o sentido figurado das palavras e recordámos, testámos o teu estudo relativamente ao que são palavras simples e ao que são palavras complexas. Estas nossas aulas têm passado simplesmente a correr. Isto porque nós gostamos tanto do que fazemos que nem damos conta do tempo passar, não é? É verdade, nós falamos e eu espero que lá em casa estejam todos sempre atentos, com muita atenção e que depois, no final das nossas aulas, além de fazerem os nossos desafios, façam também as nossas fichas que nós propomos e, sobretudo, que estudem. Que eu tenho a certeza que isto vai ser-vos útil também para o ano, não se esqueçam. Exatamente, Não é? convém. É uma preparação. É uma preparação, convém verem as nossas aulas, estudarem e garantirem que estarão bem Prontos preparados, para o prontos próximo- para o próximo ano letivo, é verdade. Bom,
E o que é que nos resta, Marta? Bem, já estou ansiosa para a próxima aula. Eu também já estou a pensar sobre o que é que poderemos falar. Será também palavras, sujeito poético, mensagens que quer transmitir? Eu acho que é capaz de ser por aí. É? Olha, acho Já que temos sabes, de ir. Estão-nos a fazer sinal. Então até à próxima aula. Até à próxima, fica bem.